Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor ilumine a cada irmão aonde estiver, que estão ligados com a gente. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar sempre alegres, firmes no Senhor. Precisamos viver acima de todas as coisas, meus irmãos, firmados na palavra de Deus, renovados na palavra de Deus. E andar em novidade de vida. Precisamos andar em novidade de vida. Amém? Novidade de vida. Deus nos quer realmente renovados e Deus quer que a gente viva o melhor, meu irmão. Tenha certeza. Aleluia. Apesar das lutas, das dificuldades, Deus tem pensamentos bons para nós. Deus tem caminhos bons para nós. Mas nós temos que vencer os obstáculos, temos que vencer as lutas. E por isso que a Bíblia diz para a gente não se conformar com este século. No livro de Romanos 12, eu uso muito esse texto, amém? No qual o apóstolo Paulo diz para que não nos conformemos com este mundo. Glória a Deus. Deus não quer que a gente se conforme com este mundo, amém? Então, precisamos buscar primeiro o entendimento de Deus. Nós precisamos ter um culto racional, buscar um culto com lógica, meus irmãos. As coisas de Deus, elas têm uma lógica, glória a Deus, amém? Ainda que para os homens pareçam loucuras as coisas de Deus, mas tudo tem uma lógica. Se há uma coisa que existe lógica, é as coisas de Deus. Porque se os homens acham lógica no mundo no qual Deus criou, amém? Então, com certeza, as coisas do Senhor, elas são puras, são verdadeiras, aleluia. E tudo que o Senhor faz, Ele faz para um determinado fim, amém? Então, nós somos feitos também para um determinado fim, meus irmãos, aleluia. Ainda que os homens achem uma lógica nesse sistema do mundo, que para nós muitas vezes é ilógico, e com certeza aqueles que são nascidos de novo, que andam na presença de Deus, a única lógica para a gente é realmente viver na presença de Deus e ter a eternidade, meu irmão. Amém? Então essa é a lógica. Aleluia. Então nós temos uma certeza que ninguém é eterno neste mundo e nós precisamos viver o melhor neste mundo. E nós podemos viver o melhor com Deus, meus irmãos. Aleluia. Mas como que eu posso viver o melhor com Deus, meus irmãos? A palavra diz, não vos conformeis com este mundo. Isto nos ensina, meus irmãos, a não se enquadrar nesse sistema do mundo, meu irmão, que nos cerca de diversas formas, meus irmãos. E nós precisamos nos livrar desse sistema, para que possamos viver o mundo espiritual de Deus. Aleluia. A palavra diz, não vos conformeis. Amém? Não vos conformeis. Não podemos estar conformado com esse presente século, mas ser transformado pelo poder e pela glória de Deus. Amém? Quer dizer, o que é andar numa mesmice de vida, meu irmão? Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, você vê que há um rito dentro da nossa vida. Já tenho falado algumas vezes. Você levanta desde quando você acorda, né? Você usa aquele mecanismo repetitivo que você faz todos os dias. Se você toma um banho, você vai ver que você usa o sabonete do mesmo jeito, esfrega o corpo do mesmo jeito, usa a toalha do mesmo jeito, até o cérebro se acostuma exatamente com todos esses movimentos. Você acostuma todo o seu estado físico, meus irmãos, até a tua mente. Então as pessoas repetem a mesma alimentação, as pessoas repetem os seus mesmos atos todos os dias, levantam o mesmo horário, dormem o mesmo horário, até o corpo, ele entra nessa mesmice, meus irmãos. Ele torna uma rotina na nossa vida, meus irmãos. E essa rotina, ela vai desgastando, meus irmãos. Ela vai desgastando tudo que nós fazemos, meus irmãos. Ela vai tornando uma rotina. A rotina da vida.
E nós não podemos, meus irmãos, nos acostumar com as rotinas da vida. Nós vemos que lá no livro de Marcos 10:46, vai falar lá do tanque de Betesda, onde costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegas, mancas, paralíticas, esperavam o movimento das águas, até que descesse um anjo e tocasse as águas e o primeiro que descesse fosse curado. Então nós vemos que aquelas pessoas estavam exatamente esperando um milagre acontecer naquele sistema. Desciam ali ao poço, aguardavam tempo, a Bíblia não relata esse tempo, que eles ficavam lá esperando, aguardando, meus irmãos, o movimento daquela água para que o primeiro que descesse fosse curado. E a palavra diz que havia um paralítico que já fazia 38 anos, aleluia, que já fazia 38 anos que ele era paralítico, e ele estava ali exatamente na mesmice de todos os dias, meus irmãos, numa maca ao lado daquele tanque. Glória a Deus. Mas o tremendo é que aquele homem estava esperando aquela mesmice daquele ritual. Ele não esperava exatamente que Jesus perguntasse a ele se ele queria ser curado. Amém? Quando Jesus cura aquele paralítico, meu irmão, independentemente se ele estava buscando Jesus ou não, mas como a palavra de Deus diz que Jesus se compadecia das multidões e ele curou muitos enfermos, nós vemos que Jesus, ele olha o sofrimento da mesmice daquele homem e realmente ele cura aquele paralítico. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você hoje, que muitos estão dentro da igreja esperando um ritual acontecer, ou talvez você está esperando um grande pregador chegar na igreja. Olha, hoje vem um homem de Deus. Realmente pode ser um homem cheio do poder do Espírito Santo que vai até aquela igreja ou a igreja que você frequenta. Meus irmãos, muitos estão esperando através de uma ação dos homens alguma coisa acontecer. Nós vemos que aqueles homens estavam em volta daquele poço de Betesda, estavam ali grande número de pessoas doentes, inválidas, esperando o mover das águas no qual o anjo tocava. Eu vejo que muitas pessoas estão indo talvez para a igreja, participando de alguma campanha para ver se acontece algum milagre, ou esperando o pregador. Poxa, ali vem o pregador, realmente é um homem de Deus, é um homem que tem unção. Você está pondo força na unção do homem. Você está pondo força na unção do homem, meus irmãos. Nós temos que pôr força em Jesus. Aleluia. Nós temos que pôr força em Jesus. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? É sair da mesmice, é sair desse sistema paralítico que nós estamos, meus irmãos, e ir até Jesus. Não importa se você tem uma enfermidade crônica, não importa se você tem uma enfermidade que faz tantos anos que está no teu corpo, aquele paralítico, meu irmão, fazia 38 anos que ele estava ali naquele estado, meus irmãos. E nós vemos que Jesus o curou. E eu digo, quando nós saímos da nossa mesmice, quando nós saímos de colocar a nossa força no ritual, quando nós passarmos e tirarmos a nossa força, meus irmãos, exatamente de esperar no homem, nós temos que esperar em Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós entendemos que Deus pode nos curar de tantas e qualquer maneira. Aquele paralítico não estava buscando em Jesus a cura, mas Jesus o curou. Aleluia. Jesus o curou para nos mostrar, glória a Deus, amém, que tudo é possível naquele que espera no Senhor. Tudo é possível aquele realmente que busca no Senhor. Porque eu digo, a cura no Senhor, meu irmão, ela é imediata. Jesus cura de imediato. Jesus não vai curar por parcela. Jesus cura instantaneamente, aleluia, a tua vida. A Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos crer, meu irmão. Deus não te quer mais sofrendo. Deus não te quer mais realmente com esta enfermidade dentro do seu corpo. Jesus veio para curar as nossas enfermidades, mas nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos sair desse estado inalterado, meus irmãos, estagnado. Nós precisamos sair desse estado, meus irmãos, é um rito. Meus irmãos, as pessoas não mudam. Precisa ter mudança de vida.
precisa ter transformação de vida, não vos conforma. Você não pode se conformar, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender, quando o Senhor diz, o meu justo verá pela fé. E mais uma vez, lá no livro de Malaquias 3,18, o Senhor diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, glória a Deus. Tem que haver uma diferença, meu irmão, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você realmente está buscando no Senhor, as coisas vão acontecer na tua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Mas eu digo, busca porém com fé, não duvidando. Aleluia, glória a Deus. Como o Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Amém? Nós temos que buscar sabedoria. Não podemos, tem que mudar esse rito que está na tua vida. Olha que você começa a ouvir as mensagens, mas não mudou nada ainda na tua vida. Precisa ter mudança. Precisa começar a mudar. Olha, quantas mensagens já entrou dentro do seu ouvido. Quantas mensagens entrou no teu ouvido, mas você não tem adquirido a mensagem com fé. Nós precisamos ouvir a mensagem com fé. Nós precisamos ouvir crendo que essa mensagem é para nós. Se Deus fala que muitas vezes nós precisamos deixar algo da nossa vida, aleluia, para que possamos realmente nos libertar, para que possamos ter uma edificação espiritual, mas a palavra chega nos ouvidos de muito e não faz efeito. Não faz efeito no ouvido da maioria, mas os que atentam à palavra do Senhor, glória a Deus, e pegam as palavras para o Senhor como uma edificação para a sua vida, tem que ter transformação. A palavra do Senhor, ela tem que fazer o efeito nas nossas vidas, aleluia. A palavra do Senhor tem que mudar os atos da nossa vida. A palavra do Senhor tem que fazer a diferença na nossa vida. Aleluia, nós temos que mudar dentro do nosso lar. Nós temos que mudar os nossos atos dentro da nossa casa. Nós temos que mudar os nossos sentimentos, meus irmãos. Nós temos que mudar o nosso jeito de falar. Nós temos que buscar mansidão. Nós temos que tirar toda essa aspereza que tem dentro de nós, meu irmão, esse jeito áspero de falar, esse jeito grosseiro. Ah, meus irmãos, Deus nos deu um espírito de mansidão. Aleluia. Deus nos deu um espírito de longanimidade. Deus nos deu um espírito de paciência. E tudo isso tem que estar dentro de nós. Nós precisamos mudar. Nós não podemos nos conformar com esta velha natureza, com esta natureza grosseira, com esta natureza mundana, com esta natureza, meu irmão, que quando qualquer coisa bate nos nossos sentimentos, nós também começamos a bater nas pessoas com as palavras. Meus irmãos, nós não podemos deixar tudo aquilo que nos afeta mudar o nosso comportamento com o próximo, meus irmãos. Não é porque nós tomamos pedrada que nós vamos dar pedrada nos outros, meus irmãos. De repente, o marido lá na firma é tocado lá por aqueles superiores dele, chega em casa, ele desconta na família. Meus irmãos, que efeito é esse? Devia ser até o contrário, né? Recebeu uma paulada e realmente chega em casa, tinha que estar manso. E fica o contrário. Eu estou falando isso em diversas áreas da nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar. Não podemos nos entregar à mesmice, meus irmãos. Não podemos nos entregar à mesmice. Aleluia. Nós vemos que as pessoas são acomodadas, meus irmãos. As pessoas não querem mudar. Olha, hoje, as pessoas ouvem uma mensagem, elas vão lá no YouTube, até ouvem uma mensagem, as pessoas não leem mais a palavra de Deus. Há uma preguiça. O alimento está à tua mão, o alimento está na tua mão, mas você tem preguiça de levá-lo exatamente ao seu interior. Essa é a maior preguiça, meu irmão. Essa é a maior luta. Essa é a fadiga. Agora, você está acostumado? Você está estagnado? Meus irmãos, para conquistar o reino de Deus, nós temos que se esforçar. Nós temos que ter ânimo. Para mudar o nosso cativeiro, tem que ter ânimo. Para mudar a nossa vida, tem que ter ânimo, meus irmãos. Aleluia.
tem que ter ânimo, tem motivação, glória a Deus, precisa desejar o reino de Deus. Mas parece que para nós chegarmos ao reino de Deus tem um deserto no meio do caminho. Eu não quero deserto, eu quero estar realmente em lugares realmente que eu não tenha dificuldade, eu não tenha luta. Para que eu vou me esforçar passar esse deserto? A maioria, meu irmão, não consegue passar o deserto para entrar na terra que mana leite e mel. O deserto, meu irmão, são os teus sentimentos. O deserto é a tua fraqueza. E você precisa vencer esse deserto da tua vida. Você precisa vencer essa fraqueza. Você precisa vencer esse jeito cômodo que está na sua vida. Nós precisamos se levantar, precisamos estar cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Não podemos exatamente aceitar essa mesmice, meus irmãos, esse estado inalterado. Eu digo, tem gente que aceitou a Jesus, sabe como que está? Do mesmo jeito, não mudou nada na sua vida. Eu digo, meu irmão e minha irmã, as pessoas acham que aceitando Jesus como Senhor e Salvador, pronto, toda a minha vida mudou. Não, meus irmãos, há uma coisa que precisa fazer, precisa morrer, precisa fazer essa mesmice morrer, precisa fazer essa velha natureza morrer, meus irmãos. Nós precisamos realmente criar dentro de nós uma renovação. Precisamos, Deus quer te curar. Meus irmãos, quantas pessoas vão para Jesus e continuam num estado inalterado? A sua vida não muda, os seus sentimentos não mudam, a velha criatura está lá, né? A mesmice está dentro dele, as mesmas palavras, o desânimo está dentro dele, a fé. Não tem fé, meus irmãos, mas aqueles realmente que mudam, meu irmão, e andam em novidade de vida, eles experimentam o melhor de Jesus. Eles experimentam o melhor de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia. E nós precisamos estar cheio da presença de Deus. Precisamos estar cheio do poder de Deus. Precisamos estar cheio da glória de Deus em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai mais longe. Amém? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quando o apóstolo Paulo usa 1 Coríntios 15, 19 para dizer isso, meus irmãos, que se nós buscarmos Cristo, meus irmãos, somente para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, meus irmãos. Eu vejo que a maioria das pessoas estão buscando Jesus só para resolver as coisas terrenas. E nós temos que buscar, meus irmãos, Cristo exatamente para termos a eternidade, meus irmãos. Esse é o grande tesouro de termos Jesus. Não é termos Jesus para termos as coisas terrenas, mas é termos Jesus para termos a eternidade. Glória a Deus. E para isso, meus irmãos, precisa sair da mesmice. Precisa sair desse jeito fraco, aleluia, de vivermos a fraqueza. É fácil viver nessa fraqueza. É fácil deixar a vida me levar. Meus irmãos, um dia passa outro dia e continuamos as mesmas coisas. Não esqueça que o Senhor nos plantou como uma árvore e o Senhor espera de nós frutos. Amém? E nós precisamos gerar frutos, meus irmãos. Agora, para que a minha árvore possa realmente dar fruto, é como uma árvore que você tem plantada, glória a Deus, amém? Eu tenho um pé de laranjeira aqui, eu já mudei ela de 5 lugares, troquei ela, era pequeno, troquei 5 vezes ela de lugar, meus irmãos, e agora eu enxertei ela, ela começou já a dar as primeiras flores. Eu creio que eu vou tirar umas laranjas. Então, é isso que Deus faz com a gente, meus irmãos. Amém? Deus, Ele vai nos enxertando para que a gente possa ter fruto. A própria palavra diz, o ramo que não der fruto, esse será tirado. Amém? Mas o ramo que dá fruto, o Senhor limpa para que dê mais fruto. Louvado é o nome do Senhor. Foi tremendo que eu mudei essa laranjeira. O ano passado ela deu uma laranja. Foi tremendo, meus irmãos. Mas esse ano ela já está bem
assim, a gente cuidou dela e esse ano ela vai dar mais laranja. Amém? Uma laranja Bahia, glória a Deus, um pezinho que estava morrendo, mas a gente cuidou dele, glória a Deus, e ele vai dar laranja. Deus está cuidando de nós, meus irmãos. Amém? Muitas vezes estávamos na mesmice, plantado lá em qualquer lado, plantado de um jeito, meus irmãos, abandonado. Essa é a vida da mesmice. Ficamos abandonados no mundo, vamos para a igreja, voltamos, mas continuamos concordando com o mundo, concordando com a nossa vida. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele entra para mudar, Ele entra para transformar, meu irmão. Ele muda a nossa vida, Deus quer mudar a nossa vida. Deus vem enxertar nos nossos corações a sua palavra, a unção do seu Espírito, para que possamos mudar. E nós precisamos mudar, meus irmãos, aleluia. Porque o Senhor, nós estamos plantados no jardim do Senhor. Somos uma árvore frutífera, glória a Deus. Que nas estações certas nós daremos o fruto, meu irmão. Precisamos dar o fruto na estação certa. Deus não quer mais você, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, desse jeito estagnado, parado, sem alegria, sem esperança. Mas Deus veio para renovar a tua vida com alegria, de uma certeza que Deus vai mudando a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Glória a Deus, Deus vai te mudando. Amém? Nós vivemos por fé, não importa, meus irmãos, o deserto que está na tua frente, não importa a luta que está na tua frente. Aleluia, creia somente. E eu digo, parece que os seus dias são poucos. Não olhe para a frente dos teus dias. Não pense, será que eu vou viver amanhã? Será que eu vou viver depois de amanhã? Será que eu vou durar 2 dias, 3 dias? Será que eu vou durar 1 ano? Meu irmão, viva cada dia como se fosse o último. Glória a Deus, dê o seu melhor desse dia. Aleluia, você tem que viver cada dia como fosse o melhor. Glória a Deus, aleluia. E vamos viver, não se importa, glória a Deus. Fala que se o Senhor nos acrescentarmos os nossos anos, aleluia. Amém? Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias para que possamos alcançar coração sábio, como que é o Salmo 90. Amém? É um salmo no qual Moisés, aleluia, deixou escrito. Amém? Glória a Deus. Precisamos aprender a contar cada dia nosso para alcançar coração sábio na presença de Deus. Quando a palavra do Senhor diz que toda a palavra do Senhor, toda a Escritura, amém, ela é apta para nos ensinar, nos corrigir. Nós temos que ir na palavra de Deus, que Ele nos ensina exatamente que nós não devemos viver este mundo buscando em Jesus só soluções para este mundo, mas precisamos buscar soluções, amém? A palavra do Senhor diz que Jesus, quando estava crucificado, havia 2 ladrões, amém? Um de cada lado dele. Nós vemos, meus irmãos, que o primeiro ladrão, ele realmente questionou: se é mesmo Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Já o outro ladrão, ele diz: nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vemos que o primeiro ladrão, realmente, ele questiona: se és mesmo Cristo, salva a ti mesmo. Amém? Quer dizer, aquele homem, ele não tinha certeza se Jesus era o Cristo. Amém? Ele questionou: se é mesmo Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Além realmente dele não acreditar que Jesus era o Cristo, amém? Ele estava pedindo algo que era terreno. Era para salvar a sua vida para aquele mundo, para aquele momento. Mas nós vemos que o segundo ladrão não, meus irmãos. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O segundo ladrão, meus irmãos, ele confirmou exatamente, ele creu, ele acreditou que Jesus era realmente o Cristo. E ainda ele diz, amém? Nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Jesus nos mostra aqui, meus irmãos, enquanto a vida é esperança. Jesus nos mostra aqui, meus irmãos, que ainda faltando alguns minutos de vida, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê, meus irmãos, ainda que restam alguns minutos de vida.
Aleluia. Se nós o confessarmos como Senhor e Salvador da nossa vida, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, aquele homem realmente, ele confessa o seu pecado. Nós merecemos estar aqui, mas este homem não. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Se nós buscarmos Jesus só para esta vida, somos mais miseráveis dos homens, meus irmãos. Mas aquele ladrão, meus irmãos, Jesus usa esse ladrão para nos ensinar que nós precisamos mudar. Aquele ladrão mudou no seu último momento de vida. Mudou, enquanto o outro não. Enquanto o outro continuou na mesma mesmice. O outro ladrão não, ele mudou. Eu digo, sabe quando a sua vida vai ser transformada? Quando você mudar. Quando você nascer em novidade de vida. Quando você fizer a sua velha natureza morrer e andar exatamente nos caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ser renovados todos os dias. Não se conforme mais com a sua natureza. Não se conforme com mais esse jeito decepcionado de viver, com essas incertezas dentro do seu coração. Não viva mais com esta tristeza, com esta amargura. Não deixe essa mesmice tomar a tua vida e não ter mais prazer de fazer mais nada, mas realmente se renove pelo poder e pela glória de Deus, porque o Senhor renova aquele que nele esperam. O Senhor diz que ainda que na nossa velhice nós vamos dar fruto. Ontem nós falamos da vida de Jó. Aleluia. Jó, ainda que parecesse que tudo tivesse perdido, meus irmãos, ainda que a sua vida, ainda que tudo que estava na sua vida tinha se perdido tudo, perdido até a dignidade diante dos homens, até a sua esposa, no qual diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, meus irmãos. Não sobrou nada para aquele homem, nem a sua saúde, nem o seu estado físico, meus irmãos. Nós vemos que até o odor que saía das chagas de Jó, meus irmãos, era insuportável. Então, meus irmãos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Certeza, Deus quer mudar o nosso cativeiro. Deus quer mudar o nosso cativeiro. Você precisa acreditar, mas você precisa mudar. Você não pode ficar conformado nesse estado. Sai desse estado religioso. Nós não somos religiosos, meus irmãos, nós somos cristãos, aleluia. Nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, transformados interiormente, andando em todo dia em novidade. Deus vai nos levando para andarmos em novidades, são coisas novas que nós nunca experimentamos. Deus vai fazendo a gente viver esse amor incondicional. Deus vai fazendo a gente perdoar. Oh, meus irmãos, quantas coisas que nós nunca fizemos e Deus vai fazer a gente fazer. Aleluia, porque Deus nos tira das coisas repetitivas desta vida, glória a Deus, e faz andar com Ele nas regiões celestiais, porque o Senhor te abençoa, o Senhor que cura, o Senhor que te liberta, o Senhor que transforma todo o seu ser. Deus te renova a tua vida, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E Deus te abençoe, que te encha. O Senhor cura você desta paralisia. Aleluia, essa paralisia que estava nos teus sentimentos, esta paralisia que estava nos teus atos, esta paralisia que não deixava você se mover espiritualmente. Ah, mas o Senhor te dá vida, o Senhor te dá movimento, o Senhor cria dentro de você exatamente esta unção do seu espírito, glória a Deus, para que você possa absorver o entendimento, a sabedoria, o discernimento, para que o Senhor possa te libertar e quebrar os grilhões, as forças das trevas contra a tua vida. Levanta e anda, porque Jesus Cristo te dá vida. Levanta e anda, caminha, glória a Deus, no meio de toda esta luta, desta dificuldade, glória a Deus. Atravessa esse deserto, porque Deus é contigo.
Levanta, não olha a tua dificuldade, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus, o Senhor te sustenta. Levanta, caminha, porque os teus dias não pararam e não vão terminar. Glória a Deus, levanta, porque o Senhor te dá saúde. Levanta, porque o Senhor te dá vida. Levanta, porque o Senhor é o Deus que nos levanta. E digo, não tema, xalabassuri andarecômbia. Parece que tudo está fechado, tudo está impedido, parece que não há condição, mas o Deus da condição, o Deus do milagre, o Deus que derrama a chuva, que dá condição, é o Deus que te abençoa neste dia e te enche da sua glória, que te enche do seu poder, é o Deus que te renova e te abençoa. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado, santo, eterno Deus de misericórdia, que toca a tua vida, o Deus que te cura, o Deus que te enche, o Deus que te renova, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só gente nova agora, amém? Gente renovada. Eu não vejo mais gente realmente estagnada, eu estou vendo irmãos renovados, cheio da presença de Deus. Aleluia, amém? A rotina não vai cair mais na rotina, meu irmão. Não deixa a rotina. Você ouve a palavra agora, a rotina vai te armar um laço amanhã de novo. Não caia nela. Expulsa a rotina da tua vida. Expulsa a mesmice da tua vida. Aleluia, tudo novo. Amém? Começa a fazer tudo novo. Amém? Começa a mudar tudo, até os seus atos. Amém? Exercita um pouco a tua mente, muda as coisas. Então tem uns que levantam de um jeito, acorda do outro, amém? Começa a mudar algumas rotinas, começa a trazer uma mudança até na nossa vida, isso ajuda, meu irmão. Aleluia, quebra a rotina. Em vez de você escovar o dente com a mão direita, escova com a mão esquerda. Faça alguma coisa diferente, começa a sentir a mudança de Deus na tua vida, meu irmão. Começa realmente a não aceitar exatamente nenhum pensamento mal dentro de você. Aleluia. Levanta, glória a Deus, muda. Em vez de você realmente sentar no sofá e ligar aquela televisão, glória a Deus, você vai mudar. Vou ali no meu quarto orar, glória a Deus. E quando passar um momento de ociosidade, vou orar, vou ler a palavra. Não deixa mais a ociosidade, a ansiedade tomar o teu coração. Não fiquei inquietos com alguma coisa. Não deixa nada te deixar inquieto, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Tira toda a inquietação. Amém? Inquietação. Vem a inquietação, vou orar. Tem inquietação, vou ler a Bíblia, vou se juntar com os irmãos ali, vão fazer uma oração, amém? Vamos orar, é bom que os irmãos vivem em união, é bom que haja oração, meus irmãos, falta oração, aleluia, glória a Deus, tem que ter união para ter oração, meus irmãos. As pessoas hoje, elas querem privacidade, eu não gosto de trazer um irmão aqui na minha casa, é chato, não. Meu irmão, aleluia, não importa como está a tua casa, amém? Não importa. O importante, meus irmãos, a unidade de fé, ela é necessária. Precisa estar orando, precisa ter convívio espiritual. Esse isolamento, ele não é de Deus, ele é maligno, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Alimente-se da palavra de Deus, ouça o máximo, glória a Deus, da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas a fé tem que entrar no ouvido, meu irmão, e tem que fazer efeito no coração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui, aleluia, glória a Deus. Vai lá no mural, saia dessa mesmice, vai lá no mural e dá um glória a Deus, amém? Deixa um recado lá no WhatsApp da rádio, amém? Saia da mesmice, amém? Parece que não é com você, eu digo, é com cada um que está ouvindo aí hoje, amém? Então, se você está ouvindo a rádio, vai lá no WhatsApp, glorifica a Deus, vai ali, glorifica a Deus, amém? Saia dessa mesmice, parece que tudo te incomoda. Não, nós temos que ser participantes da glória de Deus, amém? Vamos ficando por aqui, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.